O texto que a irmã leu é o texto que eu vou expor. E Mateus 28, providencialmente, né? Tá vendo? Nós não combinamos. Mateus 28, do verso 18 ao 20, como ela já leu, eu não vou ler novamente, mas a gente vai vendo aqui as partes do texto para ver o que o Senhor Jesus nos ensina nesta passagem tão conhecida, e ao final eu vou não só colocar os conceitos bíblicos corretos à luz do texto de evangelização, de missão da igreja, como também, ao final, vou dar uma opção de trabalho para os irmãos que tem sido feito no meu ministério já uns 12 anos e creio que seja adequado à luz desse próprio texto aqui. Então, o texto que nós vimos é um texto bem conhecido. E antes de entrar nele, eu quero abordar o aspecto de que a igreja precisa, e quando eu digo a igreja, não estou apenas referindo-se à nossa igreja conservadora, mas a igreja, de modo geral, de Cristo espalhada pelo mundo, ela precisa ter visão de reino. Os líderes, os pastores, os presbíteros, os diáconos precisam ter esta visão do reino de Deus. A visão de reino, ela é uma visão que está acima da visão de igreja local, de denominação. A igreja local, ela só pode ser abençoada e abençoante na medida em que ela anda de acordo com esse reino, na medida em que ela tem a visão de reino e prega o evangelho do reino. Enquanto a igreja local ou a denominação tem uma visão muito restrita, muito fechada, muito localizada, ela não tem o impacto e ela não entendeu ainda o seu papel dentro desse plano de Deus de levar o evangelho às nações. A igreja precisa ter esse compromisso com a evangelização do mundo. John Stott, eu não sei se eu consigo aqui no Meet, eu não tenho muita habilidade com ele, de colocar aqui algum slide. Não, eu vou arriscar, não, porque eu vou... Mas depois eu posso passar o esboço para os irmãos. John Stott, ele diz assim: o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção da autoridade da Bíblia. Sempre que o cristão perde a confiança na Bíblia, seu zelo pela evangelização acaba se esvaindo. Inversamente, se ele estiver convencido acerca da Bíblia, estará também determinado a evangelizar. Veja que o que John Stott diz é bem confrontador. Ele diz que a igreja ela se compromete a evangelizar na medida ou proporcional ao seu compromisso e com a palavra de Deus, a sua convicção da autoridade das Escrituras. Se ela não crê de fato nisso, ela não evangeliza. E aí nós já encontramos um sério problema, porque nós somos presbiterianos conservadores, somos reformados, nossa única regra de fé e prática é a Escritura, nós gostamos de falar isso, mas na prática nem sempre corresponde à nossa declaração. Porque se nós cremos de fato na autoridade das Escrituras, isso não pode ser apenas um conceito em que nós defendemos teologicamente que a Escritura é a palavra de Deus, ela é a autoridade final. Ela tem que ser algo prático também, deve nos levar a viver conforme esta convicção teológica. E nesse aspecto da evangelização, nós estamos muito aquém daquilo que Deus requer de nós como crentes. Então, John Stott coloca essa questão de que a igreja ela evangeliza na medida em que ela acredita na autoridade das Escrituras. Agora, quando nós olhamos para a nossa igreja conservadora nessa área de evangelização, nós nos sentimos bastante desanimados em muitos aspectos. E aí, às vezes, a gente quer encontrar uma receita de bolo, né, como alguém da igreja que vai dar os 10 passos lá para os 10 ingredientes para poder fazer uma evangelização que vai tornar a nossa igreja local e a nossa denominação realmente muito grande. E aí coloca-se a esperança no conselho da igreja, no presbitério,
no sínodo, na assembleia ou no departamento missionário. Contudo, não existe receita de bolo para a evangelização. Não existe não existirá alguém que vai criar um método infalível que, se você fizer assim, vai dar resultado. Porque não é que é chamado de pragmatismo. Né? Não é você fazer tal coisa e vai dar certo porque a experiência determinando as coisas. Mas nós precisamos olhar para a Escritura e ver o que a Escritura nos ensina acerca desta questão. O que eu quero já de tentar mostrar aqui é que o ponto principal não é o fazer simplesmente, mas é ser fiel ao Senhor. Quanto ao crescimento, isso é de Deus, é Ele quem vai acrescer a igreja ou não. A pergunta que devemos fazer é se temos feito aquilo que Deus manda e como Ele manda. Agora, se tem resultado ou não, aí é o propósito de Deus para cada igreja, para cada lugar, e aí nós não podemos entrar nos méritos disso, porque aí é soberania de Deus. Mas o que nos cabe é obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas para obedecer aos mandamentos do Senhor, nós precisamos entender os mandamentos do Senhor, porque senão a gente não vai obedecer adequadamente ou vai inventar mandamento onde não existe. Esse texto aí, ele está dentro de um propósito, de uma estrutura maior, que é o próprio evangelho escrito por Mateus, e se a gente observar o evangelho escrito por Mateus, ele começa, o primeiro versículo dele, ele diz assim, no capítulo 1, verso 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aqui há um aspecto já missiológico, vamos dizer assim. Por quê? Está falando que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Ele é filho de Davi, tem um reino. Então, é uma ênfase no Evangelho, o reino de Deus, o reino dos céus. E ele é filho da promessa, ele é filho de Abraão. E a promessa feita a Abraão é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Como é que termina o Evangelho? Falando para a igreja pregar a todas as nações da terra. Então, há essa visão de expansão, de reino, filho de Davi, tem um reino que vai se expandir, ele é filho da promessa, ele é filho de Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra. E a mensagem para ser pregada às nações é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, isso já inicia o Evangelho, e o Evangelho termina desta maneira. E aí, quando nós pensamos nessa questão de reino de Deus, reino dos céus, nós temos que entender que, primeira coisa, Jesus tem um reino, e esse reino está na terra, ele já foi implantado, ele está dentro de nós. Mas esse reino também, ele é dos céus, ele é do alto. Então, do céu para a terra. É o governo do Pai através de Cristo, do Filho, na terra, para que a terra um dia seja restaurada, para que um dia, através do segundo Adão, que é Jesus, possamos ver removidas as maldições desta terra e ser cumpridas as promessas redentoras. E aí nós temos, para que isso ocorra, Deus tem seus instrumentos. Assim como no Antigo Testamento, a nação de Israel foi um instrumento para pregar a palavra às nações, e ela falhou nesse propósito, mas a ordem era que a nação fosse esse instrumento, brilhasse entre outras nações, era um agente dessa pregação da palavra de Deus. Agora é a igreja. A igreja é o Israel de Deus, a igreja é o instrumento de Deus para pregar o evangelho às nações. E, portanto, irmãos, já desconstrói algumas coisas aí. A igreja não é o foco principal. O reino e não a igreja. A igreja é um instrumento para se pregar o evangelho, e é um instrumento temporário, porque depois que Cristo voltar e restaurar todas as coisas, não haverá mais igreja, vai ser reino. Então, o reino que é o mais importante. A igreja, assim como Israel no Antigo Testamento, ela é um agente desse reino temporário, é um instrumento.
mas, na verdade, no novos céus e nova terra, serão cidadãos do reino, cujo rei é Cristo. Então, nós adoraremos aquele que estará na nova Jerusalém. Então, essa é uma questão muito importante. Dado esses conceitos gerais, vamos olhar então para o verso 18 do capítulo 28. O verso 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus aqui, ele aparece aos seus discípulos, verso 17 diz que eles, quando viram, o adoraram, e mais alguns duvidaram. Essa dúvida aí não é uma incredulidade, é uma hesitação, ficaram meio que hesitantes, será que ele realmente ressuscitou, dado ao contexto ali tão próximo que eles passaram? E aí o Senhor Jesus não só aparece, manifesta-se a eles, ressuscitado, mas ele agora dá essas ordens finais, e ele diz que toda a autoridade foi dada a ele. Ele está aqui falando como segundo Adão, como cabeça da igreja. E ele está mostrando que a autoridade foi dada a ele pelo Pai. Então, ele tem a autoridade no céu e ele tem a autoridade na terra. Nós temos que entender o seguinte: o Pai, ele não é superior ao Filho, e nem o Filho e o Pai superior ao Espírito Santo. Trindade, cada pessoa tem uma função, mas nenhum é superior ou inferior ao outro. Mas o Pai é plenamente Deus, o Filho é plenamente Deus e o Espírito Santo é plenamente Deus. Mas existem funções subordinadas uma ao outro, porque isso é uma harmonia, não há nenhuma questão de inferioridade nesse sentido. Nesse aspecto, o Pai é aquele que representa a Trindade. E o Filho é aquele que representa os eleitos, os crentes pelos quais ele morreu. Então, nesse momento aqui, há essa ação de que o Pai, representando a Trindade, ele dá ao Filho como sendo o segundo representante, o segundo Adão, é como se nós recebêssemos isso, porque ele nos representa. Ele recebe esta autoridade no céu e na terra como mediador, como Cristo, como Messias, como cabeça da igreja. E é por isso que Abraham Kuyper, ele tem ele vai falar que não há nenhum centímetro da terra em que Cristo não declare: isto é meu. Ou seja, todas as coisas pertencem a Cristo, foram dadas a Cristo. Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Cristo. E é por isso, então, que o Senhor Jesus, como mediador, ele pode agora falar, uma vez que ele venceu a morte, uma vez que na cruz foi cravada e cancelada a nossa dívida, como está em Colossenses 2, 14 e 15, Paulo diz que ele triunfou na cruz, diz que ele removeu inteiramente a nossa dívida, ela foi encravada na cruz, e agora vencida a morte, ressuscitando e garantindo a nossa ressurreição, como está em 1 Coríntios capítulo 15, o Senhor Jesus fala que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Significa que no céu, agora, Cristo ele está à destra do Pai. E estando à destra do Pai, ele é o nosso advogado junto ao Pai. No Antigo Testamento, o diabo ele podia entrar na presença de Deus e acusar os crentes, como ele fez com Jó. Lembra quando ele entra na presença do Senhor e Deus pergunta a ele de onde ele vinha, de rodear e passear pela terra, e aí então aí começa aquela conversa entre Deus e o diabo ali na questão de Jó, e Deus autoriza que o diabo pudesse ali tentar Jó, mas a questão é que o diabo acusou Jó diante do Senhor, dizendo que ele servia ao Senhor porque ele era abençoado, o Senhor cerca ele de todas as coisas. Então nós vemos que o diabo tinha esta autoridade aí, essa liberdade maior de entrar na presença de Deus, de acusar os crentes, mas agora com a ressurreição de Cristo, depois a sua
exaltação, ele, então, agora é o nosso advogado junto ao Pai, e o diabo não mais pode entrar na presença do Pai para nos acusar. Ele não pode mais fazer esse papel. Ele agora está apenas limitado em suas ações até o momento em que terá maior liberdade. Mas o que eu quero destacar é o fato de que Jesus agora, ele é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e ele tem toda a autoridade agora dada pelo Pai, e não há poder neste mundo que possa impedir a expansão do seu reino, porque é ele que edifica a sua igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não há nada na terra que possa impedir que o evangelho alcance o propósito pelo qual foi determinado pelo Pai. Então, quando nós pregamos o evangelho, nós devemos pregar na autoridade desta verdade, de que nós pregamos em nome do Rei. É isso que John Stott disse lá atrás. Eu creio na autoridade das Escrituras, eu creio na autoridade de Cristo. Então, na autoridade de Cristo é que eu prego o evangelho às nações. Então, é isso que ele diz aos seus discípulos, que eles não deveriam hesitar em pregar o evangelho, que eles deveriam ter essa convicção de que toda a autoridade havia sido dada ao Senhor Jesus. Eu citei de cabeça o que Abraham Kuyper disse, mas eu quero ler literalmente aqui, são só 3 linhas, mas é a declaração mais conhecida dele. Né? Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não há nada que Cristo não diga, é meu. Irmãos, quando a gente entende desta maneira, nós não devemos temer governantes, temer ideologias, temer movimentos religiosos e qualquer tipo de perseguição por causa do evangelho, porque nós sabemos que tudo pertence a Cristo e que ele tem toda a autoridade, e que se é para alcançar alguém que foi alvo do seu amor na cruz, certamente aquela pessoa será alcançada ao ouvir o evangelho. E aí, um outro aspecto que eu quero também abordar com os irmãos é o verso 19. Este que tem toda a autoridade no céu e na terra, ele diz aos discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós temos uma questão que traz algumas dificuldades, mas eu não vou me demorar muito nisso. Mas, normalmente, nós interpretamos esse ide como uma ordem, ou como a ordem principal do texto. E, na verdade, não é. O ide não é a ordem principal. E existem alguns problemas práticos disso. Se nós entendermos que o ide é uma ordem, que aí há controvérsia se de fato ele é um imperativo, eu acho que não é. Eu acho que é um particípio, então fica indo. Mas ainda que entendêssemos que o ide fosse uma ordem, não seria uma ordem principal no texto. Porque quando a gente entende que o ide é uma ordem, em ordem principal, nós caímos naquilo que normalmente é a prática da igreja, de que nós temos que ir, nós temos que fazer. E é um ativismo religioso. E aí é um correr sem mensagem, é um ir sem propósito. Mas quando nós compreendemos que esse ide, ele está subordinado ao verbo principal do texto, que é fazei, aí as coisas mudam de figura. E vou tentar provar isso. O verbo fazei é o verbo principal no texto. Então, na verdade, a ênfase aqui, ou a preocupação na fala de Cristo, não está no ir simplesmente. O ir já é pressuposto, deve fazer parte da igreja, está relacionando-se com o mundo, vivendo, tendo contato com pessoas não convertidas, mas esse fazei aqui é a ênfase porque ele fala de fazer discípulos. E fazer discípulos é o sentido de instrução,
É você sentar com alguém e instruí-lo com a palavra. Porque se eu colocasse a ênfase no id, eu poderia dizer que entregar folheto é evangelismo. E sinto muito, não é evangelismo entregar folheto. Folheto pode divulgar a igreja, alguém pode pegar um folheto lá e... Olha, eu conheço uma pessoa em toda a minha vida cristã que converteu lendo um folheto. Talvez você conheça mais pessoas, mas que pegou e leu, e tinha um texto bíblico, cada texto bíblico converteu. Mas a quantidade é muito pequena. Mas se converter é por causa do texto bíblico, que a Bíblia converte, a pessoa lê qualquer versículo, Deus pode usar para converter. Mas eu estou dizendo como método aqui, o método aqui é você sentar com alguém, como Filipe fez com o etíope. É sentar e ensinar o que o texto bíblico está dizendo. Não é assim que Filipe fez lá? O etíope estava lendo Isaías 53, e Filipe perguntou, você está entendendo o texto? Ué, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Deu uma dura ainda, Filipe. Foi até que meio direto, assim, ué, como que eu vou entender se não há quem possa me explicar? E aí, então, Filipe vai, sobe lá na carruagem, explica para ele e diz a quem se referia o profeta, porque essa era a indagação do etíope, a quem está se referindo o profeta? A ele mesmo ou a outro? E aí, então, Filipe explica para ele que se tratava de Cristo. Observe, então, que essa atitude dele foi de explicar as Escrituras. Foi sempre assim que Paulo fazia, ele explicava as Escrituras, ele expunha a palavra de Deus. Então, esse fazer discípulos aqui, ela tem um sentido de você gastar tempo com a pessoa, de você sentar com ela e explicar a ela a palavra de Deus. Entregar simplesmente um folheto, um negócio, o melhor que eu acho assim, você, para não ser tido como muito radical, a minha igreja, às vezes, eu já estimulei em entregar folhetos, mas eu sempre disse a eles, isso é só um alongamento, isso é só para você destravar, só para você não ter tanta vergonha, tornar a igreja conhecida no bairro e tal, mas isso não é evangelismo. Evangelismo é você sentar com alguém e ensinar a ela a palavra de Deus. Então, não sou dizendo que isso é um pecado, fazer isso, não estou dizendo isso. Só estou falando que nós não podemos substituir e achar, nós evangelizamos não sei quantas pessoas entregando folheto. Não, você não evangelizou, você entregou folheto. Agora, se você fala assim, não, eu sentei com tantas pessoas durante o ano e eu discipulei elas, aí você pode dizer, não, eu evangelizei. Porque eu sentei, eu expliquei, eu confrontei com a Escritura, e se converteu ou não, aí não é um problema que é nosso. Né? Nosso problema é ser fiel a Deus. Então, quando você entende esse id como uma ordem, seria mais ou menos assim, o exemplo que eu dou. Você poderia dizer que você vai à padaria. Então, enquanto eu caminhava em direção à padaria, eu instruí um amigo com o evangelho. Então, vamos imaginar assim, então, enquanto você caminhava, ia para a padaria, encontrou alguém ou lá na padaria ou no caminho, você foi instruindo essa pessoa com a palavra de Deus. Ou, se você entendesse o id como é visto hoje, seria assim, vá à padaria e converse com um amigo lá sobre o evangelho. Então, essa ordem de ir naquele lugar e tal, é que é a ênfase hoje. A ênfase não é o ir, a ênfase é fazer discípulos. Você, lógico, para fazer discípulos tem que ir, mas não adianta você apenas ir se você não vai para fazer discípulo. Um exemplo claro é aquele caso lá que aquele camarada lá ficou sabendo, viu que Saul tinha sido morto, queria dar notícia para Davi, chegou lá, mas Davi viu um correndo, né? E aí ele quis correr também, mas nem sabia o que era para falar. Chegou lá, Davi, o que foi? Não sei. Só vi o outro correndo, eu vim correndo na frente. Então, na verdade, é isso. Você está indo, correndo, mas e aí? O que você... Eu não sei, eu só estou correndo porque os outros estão correndo também. Eu só estou entregando folheto porque os outros estão entregando. Só estou fazendo isso porque... Então, é um negócio que, na verdade, é um correr sem mensagem. O fazer, não. Fazer é você percorrer com um propósito, fazer, instruir pessoas com o evangelho.
Olha Mateus 9:35. Mateus 9:35 resume o ministério de Cristo. E percorria Jesus, percorria Jesus todas as cidades e povoados, mas ele ia com propósito, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Veja, ele ia ensinando, pregando e curando. Ele tinha um propósito. E o propósito eram estes aqui. Ele ensinava e ele pregava. Ele curava para mostrar que ele era o Messias. Ele ensinava, assim, também para mostrar que ele era o Messias e também que o reino pertencia a ele. Mas o fato é que nós também devemos ensinar e pregar o evangelho do reino, assim como ele fez. Quando nós olhamos para esse fazei discípulos aí, nós enxergamos outro aspecto também, que é compreender que Deus é soberano. Nós fazemos, nós instruímos, nós falamos, mas é Deus quem salva, é Deus quem regenera, é Deus quem converte o pecador. Há quantas e quantas pessoas que eu sentei para fazer discipulado e algumas converteram, outras não. E é normal, algumas eu fiquei 1 ano ensinando a Escritura toda semana e não converteu nada. Outras, em poucos meses de ensino, Deus transformou, estão até hoje na igreja. E assim é com todos nós. Nós não temos o poder de converter, porque o método não é prova de que vai converter alguém, mas é o método que Deus estabeleceu para alcançar. Porque a mensagem que nós falamos às pessoas talvez não seja para salvá-las, mas para condená-las. Elas ouvem a palavra e elas continuam com seus corações endurecidos. E aí, isso traz maior juízo sobre a vida delas. Mas nós não sabemos o plano de Deus para a vida dessas pessoas. Outro propósito que nós podemos entender também é que fazer discípulos tem a ver, pressupõe conhecimento bíblico. O crente que vai instruir alguém que não conhece o evangelho precisa ser uma pessoa que estuda a palavra. Quando eu digo estuda a palavra, não estou falando aqui de ter uma formação de seminário, coisa desse tipo. É pastor. Mas pelo menos entender o básico. Porque quando você vai discipular alguém, essa pessoa vai te perguntar. Essa pessoa vai te confrontar. E há muitas perguntas que talvez você não consiga responder mesmo. E você precisar buscar a orientação de alguém da igreja, o pastor, ou alguém que tenha o maior conhecimento para te instruir e te dar resposta. Mas vai te provocar a pensar melhor sobre as coisas, a buscar respostas. É desafiador. Me recordo quando eu evangelizei uma pessoa que não converteu até onde eu sei, porque eu perdi o contato há mais de 20 anos, mas essa pessoa era muito inteligente, muito intelectual, e quando eu fui fazer o discipulado com essa pessoa, ela me encheu de perguntas, mas uma atrás da outra, eu mal respondi, já vinha outra, e tal, aquela ansiedade, depois foi amenizando as coisas. Então, aquilo foi um bombardeio, e explicar, então, mais isso, não sei o quê, e tal. Então, o discipulado, ele te força a estudar. Ele te força a buscar respostas. E você cresce com isso. Então, há a ideia de mestre e aluno, ou seja, você está discipulando alguém como um professor e o professora para aquele que é o mestre, que é Cristo. Sem demorar muito, né, já estou. Também fazer discípulos tem a ver com confrontação moral. Por quê? Porque não é você falar Jesus te ama. Isso não é evangelismo. As pessoas, às vezes, Jesus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Onde está isso na Bíblia? Isso não é evangelismo. Quando você olha para evangelismo na Escritura, fala de arrependimento. É você confrontar com a Escritura, não é ser legalista, mas confrontar com a Escritura
e dizer às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados diante do Senhor. Confrontá-las e, como perguntaram a Pedro, depois que ele pregou lá, o que tinha que fazer, arrependei-vos. Ou como Paulo, quando pregou em Atenas, também disse a mesma coisa, que precisavam se arrepender e que Jesus viria para julgar todos os homens e que eles Deus não levaria em conta o tempo da ignorância, ou seja, se eles se arrependessem, o Senhor os perdoaria. Então, veja que pregar e fazer discípulos é uma confrontação moral, é mostrar à pessoa que ela que se acha tão justa, na verdade ela não é. Ela é adúltera, porque ela deseja pessoas que desejam uma mulher, um homem que não é do seu cônjuge, ela já teve raiva das pessoas, ódio de pessoas, então ela é uma assassina à luz da Escritura. Ou seja, a lei de Deus é muito mais profunda, ela examina de dentro para fora. É lógico, isso com jeito, né? Isso no momento certo, adequadamente, mas é você sentar e mostrando à pessoa isso. Mostrar a criação, mostrar que Deus criou o homem perfeito, mas que ele desobedeceu à queda, e que sem Cristo não há salvação. Aí você fala da redenção, e fala da consumação, ou seja, criação, queda, redenção e consumação. Ter essa visão toda da Escritura, e mostrar à pessoa que ela precisa se arrepender. Falar para ela do juízo de Deus, o que não se fala hoje. Não fala mais isso às pessoas, porque fere os sentimentos das pessoas, e assim por diante. Há várias outras coisas aqui, mas eu não vou demorar nelas. O Paul Washer diz assim, fazer missões não significa enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missões significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes do seu país como missionários. Todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice carnal. Olha que coisa. Você pode mandar todos os crentes para a rua, para os países, se eles não comunicarem a verdade de Deus, o Evangelho, como tem que ser, isso só passa de tolice carnal. É isso que Paul Washer diz. Fazei o mesmo que testemunhar também. Ser testemunha de Cristo. Testemunhar às nações. Anunciar, como está em Atos 1:8. Fazer isso no poder do Espírito. Correr com uma mensagem. E vocês podem observar que a mentalidade que prevalece é de um ativismo religioso e não de expor ou fazer discipulado com conteúdo, crendo na soberania de Deus e descansando nesse fato. Mais um pouquinho só da paciência de vocês. Aí no verso 19, há outros aspectos, né? Além, depois que você faz discípulo, a pessoa então é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então ela vai tornar-se membro da igreja, ela vai receber esse meio de graça, que é o batismo. Mas o verso 20 fala, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, esta é uma outra fase pós-discipulado. O discipulado envolve levar o evangelho às pessoas, elas são convertidas, na medida em que Deus opera ali, elas se tornam membros da igreja, sendo batizadas, e elas devem continuar sendo instruídas na maturidade cristã, de entender que devem guardar os mandamentos. É outra falha que nós cometemos, porque não é só a pessoa ser evangelizada e levada para a igreja, fazer catecúmenos e ser batizada na igreja, professar a fé, mas ela tem que passar por um processo de maturidade. Ela precisa ser mentoreada por alguém maduro da igreja, ou até mesmo aquela que a discipulou, para que ela, com outros assuntos, para que ela aprenda a guardar todas estas coisas que o Senhor nos ensina na sua palavra. E aí, por último, que eu quero destacar, no verso 19 ainda, né, que eu não falei, é que esse discipulado é de todas as nações.
todas as nações aí, é a ideia de todas as etnias. Etnias é uma expressão que não é tão conhecida por nós, assim, na prática, na nossa cultura não tem tantas etnias. Mas, assim, lá na África, por exemplo, que tive o prazer de ir 2 vezes, em Moçambique, Moçambique, e isso é comum em toda a África, você tem no país vários clãs. A língua é portuguesa, mas você tem lá várias línguas de cada tribo. E as tribos não se dão, então são etnias. Na África do Sul, por exemplo, tem mais de 10 etnias lá, línguas diferentes. Então, isso é um negócio fora da nossa realidade, não é comum para nós isso. Mas nesses países são muitas etnias. Então, quando se fala aqui de nações, não está falando de nações só no sentido de um país, mas de todas as etnias que compõem as nações. E aí a igreja tem que ter esta visão geográfica, que é o mundo todo, é a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, etnias da terra. E aqui nós temos essa ordem do Senhor Jesus. Em Apocalipse 7:9 diz: depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Veja só, nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então, veja que a composição do povo de Deus no final será de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa deve ser a nossa visão. Ou seja, nosso alvo não é só a nossa igreja local. Nosso alvo tem que ser o mundo, naquilo que Deus nos permitir contribuir. Nós devemos, como igreja, como crentes, nos alegrar e desejar que os povos exaltem a Deus. Aliás, esse é um livro de John Piper, né? Alegrem-se os povos, ele fala bastante sobre isso. E Piper coloca uma coisa que é fundamental, qual é o propósito principal da igreja? Eu sei que a maioria vai dizer que é evangelização, missões, e não é. O propósito maior da igreja é a adoração. Por quê? Porque missões e evangelismo vai ter depois, novos céus, nova terra, vai estar tudo restaurado, não vai ter mais, é transitório, é momentâneo, missões e evangelismo. Mas a adoração continuará por toda a eternidade. A adoração, ela começou no Éden e continuará por toda a eternidade. Antes da queda não tinha evangelização, porque o homem era perfeito. A evangelização surge por uma necessidade por causa da queda. Mas quando a queda e seus efeitos foram removidos por Cristo, nós não teremos mais que evangelizar ninguém, só adorar ao Senhor perfeitamente. Então, o Piper coloca que a adoração deve ser o combustível das missões. Como? No sentido de que o meu desejo que Deus seja adorado, exaltado pelos povos, deve me mover a evangelizar, deve me mover a adorar, a pregar o evangelho para que mais pessoas e mais pessoas possam adorá-lo e bendizer. Veja que a razão não é o crescimento da igreja principal. A razão é a glória de Deus. É a exaltação de Cristo. E é isso que ele nos coloca aqui. E aí ele fala que estará conosco até a consumação dos séculos, ou seja, a grande comissão vai falhar? Não. Por que não vai? Porque ele que está à frente. E ele tem autoridade no céu e na terra. Então, eu posso falhar, mas a grande comissão não vai. Se eu falhar, desobedecer, levanta outro. E ele vai fazer com que isso se cumpra, que todos os eleitos sejam alcançados e formem esse povo inumerável. Há muito o que se fazer. Falta 38% da população mundial para ser alcançado de povos étnicos. 7 mil povos não alcançados. Isso é mais ou menos 2,5 bilhões de pessoas não alcançadas, segundo estatística. 3 mil povos isolados, sem nenhum contato com a pregação do evangelho. Uma a cada 3 pessoas do mundo não tem nenhum contato com o evangelho, não sabe nada de Cristo. A cada 30 missionários do mundo, apenas um trabalha com povos não alcançados.
A cada 30 missionários do mundo, um trabalha com povos não alcançados. A cada R$100 em ofertas, apenas 1 centavo é usado para investir nos povos não alcançados. 1 centavo de R$100. Mais dinheiro é gasto na ornamentação de templos do que em missões transculturais. Cada vez mais missionários passam por períodos curtos dentro dos povos não alcançados. No Brasil, só para terminar, no Brasil tem 340 etnias indígenas. Cerca de 121 destas 340, 121 de 340, nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho. No Brasil, seriam necessários levantar 500 missionários para alcançar as etnias não alcançadas ainda no Brasil. Ribeirinhos, no Brasil, são 37 mil comunidades, mas faltam 10 mil das 37 mil, faltam 10 mil comunidades de ribeirinhos que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ciganos, no Brasil, são 700 mil no Brasil, apenas 1.000 conhecem o Evangelho. Sertanejos, tem 6 mil assentamentos que nunca ouviram o Evangelho no Brasil. Imigrantes, o Brasil recebe imigrantes de 100 países que são fechados para o Evangelho, e pouquíssimos desses são evangelizados. Surdos, para terminar, surdos no Brasil. Dos 9 milhões de surdos no Brasil, apenas 1% se declaram cristãos. Esses são alguns dados para a gente ver que a coisa está feia. Mas a igreja vai cumprir a grande comissão. Mas enquanto ela não cumprir, Cristo não volta. Por isso Pedro fala, apressar o dia do Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar esta mensagem falando que nossa obrigação principal é fazer discípulo de todas as nações, de todos os lugares, que Deus nos dê oportunidade. E depois eu falo aí, se alguém tiver alguma pergunta, né, e depois eu apresento uma opção de aplicar isso que nós aqui aprendemos. Amém.